pessoal, aqui quem fala é o professor Moacir e hoje vou dar sequência com vocês aí a uma parte da química orgânica que vai tratar exclusivamente da nomenclatura dos hidrocarbonetos, ok? Então para você que vem acompanhando aí nosso canal, verificou que nas últimas postagens nós estamos falando aí da parte da química orgânica, né? Fizemos ali uma introdução, certo? E dentre o último vídeo, na verdade, o último vídeo ele tratou ali exclusivamente da classificação ali de 3 hidrocarbonetos, os alcanos, os alcenos, os alcinos, cicloalcanos, cicloalcenos, alcadienos e assim por diante, né? Então o que é o hidrocarboneto? É todo composto que é formado apenas por átomos de carbono e hidrogênio. A questão é o seguinte, a questão é você ter uma cadeia, né? Ó, nós classificamos essa cadeia, por exemplo, ó, isso aqui é uma cadeia aberta, homogênea, saturada, normal, né? Mas veja só, você tem uma cadeia como essa daqui, ó, C3H, C3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, C3H8, certo? Então você tem uma cadeia como essa daqui, ó, C3, né, um alcano, H8. E a questão é saber, né, mas como que eu vou dar o nome para esse hidrocarboneto, né? Então a nomenclatura aqui em química orgânica vai seguir aqui o padrão IUPAC, certo? Então a nomenclatura de química segue o padrão IUPAC, certo? Que seria então a diretriz maior aí que vai ditar aí as regras para usarmos aí os nomes específicos em cada composto, certo? Bem, mesmo assim existem diversos compostos, nós vamos ver aí no decorrer do curso, que não vão seguir exclusivamente o nome IUPAC, mas sim o nome convencional, certo? Mas aí quando chegarmos a estes compostos, nós daremos aí, nós falaremos melhor aí sobre o assunto, ok? Bem, para nós começarmos a falar sobre a nomenclatura de hidrocarbonetos, nós precisamos aí fazer algumas anotações aqui nesse canto, certo? Então, eu vou fazer algumas anotações para vocês em relação ao número de carbono, certo? Bem, para cada número de carbonos eu posso atribuir aí uma parte de um nome, né? Então, eu vou começar lá com 1 carbono, certo? 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, beleza? Então vejam só, quando eu tenho na cadeia um carbono, eu começo chamando ele de pente. Quando eu tenho, eu começo chamando ele de met, certo? Quando eu tenho 2, eu começo chamando ele de et. Quando eu tenho 3, prop. Quando eu tenho 4, but, certo? Aí quando eu tenho 5 átomos de carbono, eu vou chamar ele de pente. Quando eu tenho 6, eu vou chamar de hex, certo? Quando eu tenho 7, eu vou chamar de hept. Quando eu tenho 8, eu vou chamar de oct, certo? Aí eu vou passar aqui para a linha de baixo, ó. Quando eu tenho 9, eu vou chamar de non. E quando eu tiver, no caso, 10, eu vou chamar ele de dec, beleza? Então vamos voltar aqui de novo, ó. Voltar aqui de novo, esse mesmo composto. Então vejam só, esse composto aqui, ele tem quantos átomos de carbono? Esse composto, ele tem 1, né, ó, 2, 3 átomos de carbono. Bem, 3 átomos de carbono, né, ó, 3 átomos de carbono está aqui. Então quer dizer que este composto terá um nome iniciado por prop. Então esse prop vem de onde? Vem aqui dos nossos 3 átomos de carbono, certo? Bem, mas agora eu tenho mais 2 partes aí para completar o nome desse composto, né? A segunda parte vai ser em relação às ligações, né? Então veja só, quando eu tiver aqui, ó, deixa eu selecionar aqui para vocês, em relação às ligações, né? Em relação às ligações, vamos lá. Quando eu tiver então somente ligações simples, eu continuo esse nome dele como sendo an. Quando eu tiver ligação dupla, eu continuo o nome dele como sendo en. Quando eu tiver 2 duplas, eu vou chamá-lo de en. Quando eu tiver uma tripla, eu vou chamar de in. E quando eu tiver 2 triplas, eu vou chamar de in. Beleza? Então, ó, vamos voltar de novo lá no nosso exemplo, ó. Aqui, ó, nós só temos ligações simples, né? Então, ó, ligação simples e ligação simples.
quer dizer que ele é um prop mais a ligação simples. Quando só tem ligação simples, eu chamo do que? Eu vou chamá-lo de AN, ou continuaremos o nome dele como sendo AN. Então nós temos aqui um propan. E agora tem a última parte, né, que seria o nome final do composto, ou seja, a terminação. Bem, nesse caso aqui, pessoal, a primeira função orgânica que nós estamos estudando aqui hoje é os hidrocarbonetos. Mas aí depois nós veremos que teremos lá o álcool, o éter, o éster, o ácido e assim por diante. E a maioria deles só vai diferenciar na terminação. Então vejam só, no caso do hidrocarboneto, né, ó, todo hidrocarboneto, ele vai ter aqui uma terminação do tipo O, beleza? Então agora eu posso voltar no meu exemplo. Eu tinha até agora prop 3 carbonos, AN de ligação simples. E agora, como só tem carbono e hidrogênio, eu posso terminar esse composto aqui com o nome de propano, beleza? Bem, então quer dizer que se eu tiver algo parecido com isso aqui, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Ó, coloquei agora uma fórmula estrutural condensada, mas aqui eu tenho na verdade um C6, né? Eu tenho aqui um C6, 6, 6, 12, 14, né? Ele é um alcano. Então, ó, esse alcano aqui, ó, C6H14, eu posso seguir o mesmo exemplo, né? Vamos pegar lá. Então, ó, veja só. Quantos átomos de carbono ele tem? Ele tem 6 átomos de carbono, né? Ah, você não conseguiu achar o átomo de carbono aqui, ó. Tem um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui e um aqui, certo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bem, 6 átomos de carbono, né, vai estar aqui, ó, 6 átomos de carbono, ó, 6 átomos de carbono é um X. Então o nome desse composto, né, ó, começa como sendo aqui um X, né, ó, começar aqui, ó, como sendo um X, beleza, ó, X. Bem, agora é o seguinte, ele só tem ligações simples. Aí se ele só tem ligações simples, né, ó, onde está aqui, ó, só tem ligações simples. Então quer dizer que ele será um X mais a ligação simples vai me dar um AN, né, ó, hexan, certo? E todo composto que só tem carbono e hidrogênio é hidrocarboneto, e hidrocarboneto termina com O. Então esse aqui é um hexano, beleza? Bem, propano, hexano. Então veja só, se eu tiver, por exemplo, um CH4, então um átomo de carbono, MET, ligações simples AN, terminação O. Então esse cara aqui é um metano, beleza? Se eu tivesse este exemplo aqui, ó, fórmula estrutural condensada. Quantos átomos de carbono tem aqui? 3 átomos de carbono. Então esse aqui, lembre-se que é uma cadeia fechada, então eu tenho que chamar ele de ciclo, certo? Então esse aqui é um ciclo, mas ciclo o quê? Um carbono MET, 2 ET, 3 prop. Esse aqui é um ciclo propano, né, ó, ciclo propano, beleza? Bem facinho, né, pessoal? Então vamos ver outro exemplo aqui, ó, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Vamos supor que eu tenha então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Só que nessa ligação eu tenho aqui, ó, uma ligação dupla neste ponto, certo? Então agora eu tenho 5 átomos de carbono, ele é um C5, né, ó. Como ele é um alceno, né, ou seja, tem uma ligação simples, ele vai ter aqui 10 hidrogênios. Então eu tenho aqui um C5H10, certo? Bem, mas é o seguinte, C5, então, MET, ET, prop, but, pente, certo? Então, ó, C5, ó, de onde é que eu tirei esse pente? Eu tirei esse pente daqui. Ah, onde que ele está? Um pouco mais acima, né? Ó. Opa, não está não. Cadê? Pois bem, o meu 5 sumiu daqui, eu vou colocar ele de novo. Então 5 pente, certo? E o meu 1 também sumiu, vou deixar aqui de novo, 1 será MET, beleza? Então vejam só, 5 átomos de carbono, pente, beleza? Então vou voltar lá no meu exemplo de novo, que vai estar aqui. Então ele é um pente. Pente, beleza? Ó, pente de 5 átomos de carbono.
Só que acontece que ele tem uma ligação dupla. E quando ele tem uma ligação dupla, né, ó, eu vou continuar o nome dele como sendo o que? En, beleza? Então esse aqui é um pente mais en. E um pente mais en é um penten. E como é um hidrocarboneto, ele termina com o, ou seja, penteno. Mas aí, pessoal, é interessante nós colocarmos o número do carbono que tem essa ligação. Se é o primeiro, é o segundo, é o terceiro ou é o quarto. Bem, vamos contar aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Bem, se a ligação dupla está mais próximo aqui da minha esquerda, então esse aqui é meu carbono 1. Esse aqui é meu carbono 2, esse é meu carbono 3, esse é o 4 e esse é o 5. Então aqui na verdade eu tenho um 2-penteno, ou pente, né, ó, pente de 5 carbonos, 2, porque está no carbono 2 a ligação dupla, e o eno, né, que indica que a ligação dupla é a terminação de um hidrocarboneto. Então, pente 2-eno e 2-penteno também está correto, beleza? Bem, assim poderia fazer se fosse ligação tripla, indicando onde que está cada um, certo? Outra coisa também, ó, vamos supor que eu tenha lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 6 átomos de carbono. Aí eu tenho uma ligação dupla aqui no carbono 2 e uma ligação dupla aqui no carbono 4, né? Ó, então, ó, 1, 2, 3, 4. Aqui eu teria no 2 e no 4, certo? Ó, met, et, prop, but, pent, ex. Então, 2,4 hexa, né? Ó, agora eu vou chamar de hexa, né? De eno. Então, 2,4 hexadieno. Ou também pode ser chamado de hex 2,4 dieno, né? Ele pode ser o hex, beleza? 2,4, que quer dizer que no carbono 2 e no carbono 4 tem uma ligação dupla. Esse dien aqui tem a ver com o que? Tem a ver com duas ligações duplas. E o como sendo a terminação de hidrocarboneto, beleza? E outro caso que nós devemos observar também, pessoal, é quando a cadeia não é normal, né? Quando a cadeia apresenta aí uma ramificação, né? Então vejam só, se eu tiver aqui no caso, ó, carbono, 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 né? Ó, aqui é hidrogênio, 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 hidrogênio. Aí aqui eu tenho um átomo de carbono, que é um CH3, e aqui eu tenho o hidrogênio. Então vejam só, pessoal, nesse caso aqui eu tenho uma cadeia ramificada. Essa ramificação da cadeia aqui, ó, eu vou usar o número de átomos de carbono, né, tipo um met, et, prop, but, pent e assim por diante, mais uma terminação il, certo? Ó, mais uma terminação il. Então a ramificação, se eu tenho aqui somente um átomo de carbono, eu digo que ela é um met, certo? Mais a minha terminação il. Então quem que é o meu metil aqui? É o meu CH3. Mas se fosse, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, e eu tivesse aqui uma ramificação, só que com dois átomos de carbono na ramificação, aí eu teria na ramificação um etil. Mas se eu tivesse 4, propil, butil, pentil e vai indo assim por diante, beleza? Então vamos voltar aqui no nosso exemplo primeiro, que é o metil. Então vejam só, no carbono 2, ó, no carbono 2 eu tenho uma ramificação metil. Então o nome desse composto será 2-metil. Então, ó, 1, 2, 3, 4. 4 é o que? Vamos voltar aqui onde está o nosso 4. Ó, 4 átomos de carbono. Ó, tá aqui, ó. 4 átomos de carbono é um but. Met, et, prop, but. Então, esse cara aqui, né, ó, onde que ele está? Está aqui no canto. Então, este cara aqui é um 2-metil, met, et, prop, but. 2-metil, but, mais o AN de ligação simples e mais o O de hidrocarboneto. Então, 2-metilbutano, certo? Assim como essa cadeia fechada aqui, ó, isso aqui vai ser quem? Vai ser um ciclometilpropano. Ciclometil 1, 2, 3, propano. Beleza? Ciclometilpropano. Joia? Bem, mas se eu tiver, por exemplo, dois tipos de ramificações, não dois tipos de ramificações, mas por exemplo
algo parecido com isso, né? Ó, vamos supor que eu tenho aqui, ó, um CH3, né? Aqui eu tenho um CH3, aí aqui eu tenho um CH2 e aqui eu tenho um CH3, né? Então vejam só, eu tenho um carbono metil e agora eu tenho um carbono etil. Então nesse caso aqui eu vou chamá-los de metil e etil. Então quem que é o meu metil? O meu metil é o átomo de carbono CH3. Então esse aqui é o meu radical metil. E esse aqui de cima, ó, se tem dois átomos, met, et, mais il, etil. Então esse indivíduo aqui vai chamar 2-metil, né, 2-metil, tem um I aqui, certo? E no carbono 3 eu tenho um etil. Então 2-metil, 3-etil, 1, 2, 3, 4, 5. 2-metil, 3-etil, pentano. Beleza? 2-metil, 3-etil, pentano. Então, vamos supor que eu tenha agora um exemplo parecido com esse daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí aqui eu tenho uma ramificação e aqui eu tenho uma ramificação. Bem, aqui eu vou ter um CH3, então aqui eu vou ter um metil, certo? Ó, aqui eu vou ter um metil. Quem que é o meu metil? É o meu CH3. E quem que é meu metil aqui em cima? É o meu CH3 também, né? Ó, quando eu tenho duas ramificações do tipo metil, eu posso chamar esse composto então de 1, 2, 3, né? Ó, no 3, ó, 4, ó, 1, 2, 3, 4. Então 3,4. Metil mais metil, eu vou chamá-lo aqui de dimetil, certo? Ó, metil mais metil, dimetil. Aí tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vai me dar um nome do tipo X, beleza? As ligações simples AN e a terminação de hidrocarboneto O. 3,4 dimetil hexano, beleza? Pessoal, o seguinte, guardem bem essa regrinha aqui de nomenclatura, né, que vai ser bem importante aí para as nossas próximas aulas, né, ó. Começando lá por um carbono, daí depois vem para 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos, 6 carbonos, 7 carbonos, 8, 9 e 10, né? Então guardem bem esses nomes, o met, et, prop, but, pent, ex, ept, oct, non e dec. E guardem bem também, pessoal, o tipo de ligação, né? Quando é ligação simples, quando é ligação dupla, quando é duas dupla, quando é tripla e assim por diante. E a princípio, como nós estamos estudando apenas hidrocarboneto, todos eles aqui vão terminar com O, beleza? Então aguardo vocês aí até a próxima aula.